Oi, gente, Roberto Rilubiscro aqui. Se você, como eu, é fã da série Scandal, lembra aquela série que tinha a Olivia Pope? Então, lá naquela série tem o presidente, né? O Fitz, que é interpretado pelo ator Tony Goldwyn. O primeiro filme, primeira aparição nas telas do Tony Goldwyn foi em Sexta-feira 13, parte 6, tá? Vou contar a cena em que porque aquela cena tem uma significação ainda muito mais importante para nós fãs de filme de terror, né, do que ser o primeiro filme do Tony Goldwyn. Logo no começo do filme, tem um casal que está dirigindo por uma estrada deserta e o Jason bloqueia a estrada, aparece lá no meio da estrada e a mulher para. Ok, o marido dela é o Tony Goldwyn, essa é a primeira aparição dele no mundo cinematográfico. E por que para nós fãs de terror aquilo é muito importante? E a esposa, na verdade, era a esposa, na época, do diretor desse Sexta-feira 13 aí, parte 6, tá? Olha, quando ela vê o Jason, ele fala assim, não, continua, não sei o que, vamos descer, ver o que é. E ela, a personagem, diz assim, não, eu já assisti filmes de terror suficiente para saber que um homem mascarado no meio de uma estrada à noite não cheira coisa boa, não é coisa boa. Isso aí influenciou o Pânico. O roteirista do Pânico, Kevin Williamson, já falou em várias entrevistas que uma das inspirações foi o Sexta-feira 13, parte 6, porque inclusive antes da Hora do Pesadelo 7, que um monte de gente fala que um dos Hora do Pesadelo, lá dos anos 90, é precursor, né, do Pânico. Na verdade, o Sexta-feira 13, parte 6 é mais precursor, porque você já tem personagem que está sabendo das convenções de filme de terror. Então a metalinguagem já está em filmes de terror, já está nascendo ali. E você tem um personagem que depois, o coveiro lá, né, ele está cobrindo um túmulo e ele quebra a quarta parede, vira para a plateia e fala, tem pessoa que tem um jeito estranho de se divertir mesmo. Ou seja, aquela irreverência, né, que a gente viria depois no Pânico e tudo mais, esses slashers meta, citação de nomes, né, referências. Tem lá no filme um riacho, uma coisa, Cunningham, que está citando então o diretor do primeiro Sexta-feira 13, Sean S. Cunningham. Tem uma cidade que se chama Carpenter, tá? Tem um armazém que se chama Karloff, Boris Karloff, aí vai ter mais uma importância. Mas guarda, Boris Karloff foi um ator que interpretou Frankenstein, tá? Isso vai ser importante. Tem uma das camp counselors que chama Cici, a gente não pode esquecer que o nome da atriz que fez Carrie a Estranha é a Sissy Spacek, e Carrie a Estranha é muito importante no Sexta-feira 13, porque aquele susto final do primeiro filme é baseado no susto final da Carrie, e aí, claro, até o 7, né? Claro, isso o diretor não sabia, mas o 7, nós fãs chamamos de Jason versus Carrie, tá? Então é um filme bem meta. Tem umas crianças que estão no acampamento, calma, Jason não matará crianças. Tudo a ver com a personagem dele, né? Porque ele foi uma criança que deixaram morrer afogada lá no lago porque as pessoas estavam transando. Então ele não vai matar criança, tá? Eu só não sei como que as crianças não. Ninguém sente o fedor do Jason quando aparece, porque tem uma hora lá que ele entra onde as crianças estão dormindo e diz, como é que as crianças assim, são podres, né? Uma carcaça humana lá, ambulante. Tem uns dois menininhos no filme, nessa aí, que eles falam, que você seria se você crescesse? Porque eles achavam que eles iam morrer e tal. Então é um filme, aí como eu já estou cantando a bola, né? Ele é um filme com bastante humor, uma diferença. Os outros filmes até então tinham humor, às vezes meio involuntário. Isso aí, o humor é voluntário. Não chega a ser pastelão, mas eu vou comentar com um pouco mais devagar e mais detalhes depois que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Bom, o filme lá, o parte 5, muitos fãs detestam porque não era o Jason, né? Era um copycat. Eu sempre brinco assim, bom, o estúdio
irônico, né, gente? Você agora. O estúdio, na verdade, não nos enganou, né? Porque o filme 4 era o capítulo final lá, o Jason morre. Ok, mataram o Jason. No 5 veio alguém vestindo a máscara do Jason. Só que os fãs não gostaram, não, né? Então aí. Mas eles queriam fazer um novo filme de Sexta-feira 13, porque embora o lucro do quinto já não fosse tão exorbitante quanto os outros, né? Mas ainda assim passava dos 20 milhões. Um filme que tinha orçamento de 2, render 22 milhões, vamos fazer os 6. Só que os executivos da Paramount queriam, o Frank Mancuso Jr., o filho do presidente da Paramount na época, ele é que lidava, né, com a franquia de Sexta-feira 13. Ele falou, vamos trazer o Jason de volta. Aí, então, ficaram algumas ideias. E eles contrataram esse diretor e roteirista, né? A primeira vez que um cara faz duas funções. E aí ele deu que com liberdade total, né? Mais ou menos. Mas, enfim. Ele falou assim, o diretor, tá, eu quero fazer um Sexta-feira 13 que tenha um pouco mais de elementos de humor. O estúdio disse, beleza, só não tira sarro do Jason. Jason tem que ser uma máquina assassina. A gente quer o Jason mais agressivo do que nunca, mais levado a sério, né? Pode brincar com o resto, mas não com o Jason. Ok, o diretor também, porque você ressuscitando o Jason, em princípio, poderia parecer tranquilo, né? Porque assim, já que o 5 não era ele, mas então ele estava morto, é só ressuscitar. Mas tinha outro problema. No 5, fora dada a informação de que Jason fora cremado. Como fazer? Então, no roteiro original, esse diretor tinha planejado que assim, na hora H alguém tinha pago para ele não ser cremado, e esse alguém, na verdade, era o pai do Jason, que a gente veria numa cena final, conversando inclusive com o coveiro. O Frank Mancuso Jr. disse, não, complica demais, a gente não precisa disso, esquece. Que lógica que tem, né? Não tem continuidade temporal, essa história a seguir a cronologia da franquia, devia estar já nos anos 90, mas o visual totalmente anos 80. Então, assim, esquece, não sei o quê, né? Beleza. Então, aí fizeram, o resultado que a gente tem é um filme que tem elementos engraçados, meta, mas não mexe com o Jason, né? Ele continua malvadão lá, um zumbi, na verdade, e sem aparecer pai, sem nada, e dane-se que ele estava cremado. O filme abre o 6 com o Tommy Jarvis, então é o último filme do que a gente chama trilogia Tommy Jarvis. Tommy Jarvis lá no primeiro filme, né, tinha 12 aninhos e mata o Jason, né, o Corey Feldman. Depois no 5 ele aparece já, que eu brinquei acho, na resenha, né, um adolescente de 30 anos. E no 6 ele aparece de novo com outro ator, tá? Já são 3 atores que fazem o menino lá, o Tommy Jarvis. Bom, o Tommy Jarvis, ele estava internado lá num asilo, nesse negócio de doido. Daí ele não está conformado ele não acredita que o Jason estava morto. Então o que ele faz? Durante uma noite tempestuosa, ele e um amigo, que a gente percebe que é assim, mais perdido do que eu, né? Mais do que eu, inclusive um cara que não queria estar lá, eles vão para o cemitério à noite desenterrar o Jason, porque o Tommy Jarvis quer acabar de queimar, confirmar que ele estava morto e achava que ele estava vivo, confirmar e queimar. O Jason estava morto. Então, o 6, a matança carnificina do 6, é culpa da estupidez, né, do Tommy Jarvis. Então ele desenterra o Jason, e aí quando ele vê o corpo, o cadáver, ele estava morto, estava tudo podre, cheio de bigato, tal, um zumbizão, mas ainda não estava morto. Ele pega um negócio de um pedaço do portão lá, de pontiagudo, de ferro, e começa a meter lá no Jason, bater. Eu ainda brincava quando eu assistia, falei, nossa, não é vampiro não, filho, não é o Drácula. Tá? Não lembro se quando eu vi no cinema, curiosidade, foi o primeiro filme do Jason que eu vi no cinema, em 1986, eu tinha 19 anos, antes eu era pobre demais para poder ir ao cinema com
qualquer frequência que fosse. Quando eu arranjei emprego, eu comecei a poder ir com alguma frequência. Foi o primeiro que eu vi. Voltando, e tava lá esmurrando o corpo do Jason com aquela estaca de metal. Tava uma noite tempestuosa, certo? Cai um raio, pau, bem ali naquele negócio, e o Jason revive. Frankenstein, lembra que eu falei lá na minha introdução do Boris Karloff? Olha lá, tá? Tanto é que tem uma música também no filme, o Alice Cooper, o roqueiro, fez 3 canções para esse filme. Uma delas chama-se Teenage Frankenstein, né? O Frankenstein adolescente. Então, pegaram essa vibe de monstro do filme, dos filmes da Universal, lá dos anos 30. E aí, então, quando o Jason recebe essa descarga elétrica, Frankenstein, ele volta à vida, né? Claro que o Tommy tinha levado uma máscara, parece, lá de rock. Enfim, a gente não sabe fazer muita pergunta. E aí o Jason volta para matar. E antes de ele voltar para matar, tem o começo do filme, tá? Que um bem-humorado pastiche, uma cópia de como os filmes do 007 abriam. Eu não sei, faz anos que eu não assisto, décadas que eu não vejo 007, tá? Décadas mesmo. O último filme do 007 que eu vi foi com o Sean Connery ou o Roger Moore, pra vocês terem uma ideia. Então, nos anos 70, 80, aquela abertura do Jason 10, do Jason 6, aí, Jason Vive, é uma paródia de como era a abertura de alguns filmes do James Bond naquela época. Então, o tom é de paródia mesmo. E aí, então, o Jason começa a matar, tá? Como que é o humor desse filme? O humor desse filme é assim, as mortes, o diretor queria que não fossem mortes que pudessem ser copiadas por qualquer Zé Mané. Né? O diretor ele não gosta de slasher, na verdade. Então ele falou, bom, eu preciso fazer mortes exageradas para que não sejam copiadas por nenhum Zé Mané, para que as pessoas percebam que é fake, para as pessoas percebam que é filme. Então, por exemplo, tem lá, ele degola com uma facada, só que ele degola 3 ao mesmo tempo com uma facada. E o diretor, né, tem gente que ele quebra no meio, mas lembra, é um filme de 1986, então tem o negócio da época, e Sexta-feira 13 sempre foi muito censurado, então as mortes, para os padrões de hoje, são mais assim, a gente mais imagina do que vê, mas você escuta os ossos quebrando, e você percebe que são mortes bem over the top. O humor tá um pouco aí, né, e também tá, por exemplo, tem uma hora que ele enfia a cara de uma moça num negócio de metal, ela tá numa van, num furgão, né? Aquele metal é como se fosse um plástico, borracha, você vê, fica a cara da moça, assim. Uma outra hora ele estoura a cabeça de um cara lá na árvore, parece o sorrisinho do Smiley. E o próprio Jason, tá? Eles não tiram sarro do Jason, mas tem uma hora que ele faz um negócio, ele entra num campo lá de paintball, as pessoas estão jogando paintball, que é a arma que tira negócio de tinta, então, pum, mela a roupa dele de vermelho, você viu disso? Né, claro, tá com aquela mega máscara de hockey, mas é uma atitude que o Jason antigamente não tinha, né? Na hora que ele arranca um braço, lá ele... Tipo, nossa, como eu sou forte, né? A gente que é fã que... Então tem esse lance, é uma violência muito feita para ser over the top. E aí esse humor vem a partir disso, né? E o que o nosso amigo Tommy faz? Ele vai tentar avisar o xerife, claro que não acredita nele, a cidade já não chamava mais Crystal Lake, chamava Green Forest. E os jovens da cidade eram todos ensinados, né, de que nada acontecera. Aí pergunta, se nada acontecera, por que eles mudaram o nome da cidade? Mas ok, não se faz muita pergunta. E aí, é claro, você tem o Jason matando, né, um monte de gente, e o Tommy vai receber a ajuda da filha lá do delegado, a Megan, acho que ela chama, que ela vai ser uma final girl, assim, que aí o Tommy Jarvis está junto, mas ela tá meio par e passo com a Jeannie do segundo. Ela é uma menina
bastante proativa, ela faz as coisas, é uma Final Girl legal, né? Vai ficar sequelada lá porque vai perder todo mundo. Daí você vai tendo assim um monte de personagens, tem gente que tá lá só para morrer. É claro, né, gente? Dentro da franquia Sexta-feira 13 é um dos filmes mais queridos, talvez assim, um dos melhores mesmo. Só que dentro da franquia Sexta-feira 13. Então, claro, você viu todos esses erros de lógica que eu falei. Você pega a menina Melissa, Megan, sei lá, filha do delegado. Ela vê o Tommy Jarvis e já ama, né? Né? Isso parecia que um cara era maluco, mas eles têm química. Então, assim, você não conhece direito as personagens, porque não dá tempo, né? Você não se importa muito com elas. Mas é o ritual de lua habitual de um filme de Sexta-feira 13. Né? Os fãs, a gente geralmente. Eu gosto bastante desse filme. Não sei se é o meu favorito, mas é um ótimo Sexta-feira 13. Tchau!